Vamos à nossa segunda videoaula do tema 1 da apostila de setembro. Nesse tema, a gente fala sobre as equações do primeiro grau, rever em vários exemplos, através de vários exemplos, como é a equação do primeiro grau com uma incógnita, e vamos falar da equação do segundo grau quando tem duas incógnitas. Vimos os exemplos na primeira aula, vimos os exemplos 1. Então, aqui na primeira aula, a gente viu os exemplos 1, depois vimos o 4, o 6 e o exemplo 7 e depois 8. Agora, vamos ver nessa segunda videoaula os exemplos que faltaram, que são os exemplos 2, 3, 5, 9, 10 e 11. Os primeiros exemplos falam das equações do primeiro grau com uma incógnita. E esses últimos exemplos aqui falam da equação do primeiro grau com duas incógnitas. É importante a gente entender bem com uma incógnita, porque a gente já vai para a segunda, para a equação com duas incógnitas, mais amadurecido. Então, vamos ao exemplo 2. O exemplo 2, temos esta equação. 5x igual a 20. 5x igual a 20, então, para a gente isolar, digamos assim, o valor de x, o que faremos? Vamos dividir, então, por 5, não é isso? Porque aí vai ficar deste lado apenas a incógnita x. Aí fica 5x dividido por 5 e 20 dividido por 5. Então, 20 dividido por 5 é 4. Obtemos x igual a 4. E verificar como é a solução, se a solução está correta, quando a gente coloca x igual a 4, 5 vezes 4 é 20, então vale a equação, né? Temos que a igualdade é verdadeira. Portanto, a solução da equação é de fato 4. Não é necessário conferir, mas se você quer checar se não cometeu algum erro de conta ou qualquer outro pequeno esquecimento, né, é só jogar o valor da incógnita lá na equação. Nas apostilas do mês de agosto, eu vi que alguns de vocês conferiram, fizeram a equação direitinho e conferiram, mas foram poucos. Por isso, é importante rever bem esse início da aula que vamos falar da equação, que estamos falando das equações com uma incógnita. Vamos agora ao exemplo 3. Esse próximo exemplo, a equação é a seguinte: 2x menos 1 igual a x mais 5. Pausem o vídeo e tentem fazer aí rapidamente no caderno de vocês. Nesse primeiro momento, vamos então resolver a equação. O procedimento é deixar o que tem x de um lado e que não tem x do outro. Tem esse modo de resolver, posso escolher de qualquer modo que eu consiga atingir esse objetivo de deixar apenas a incógnita de um dos lados da equação. Temos aqui 2x menos 1 igual a x mais 5. Vou pegar este menos 1 e tirar ele daqui, né? Para isso eu vou somar 1, então ele vai aparecer deste lado. E depois, para ficar só o x do outro lado, então vou pegar esse x e vou passar para o lado de cá, tá certo? O que é número, eu passo para um lado, e o que tem x eu vou passar para o outro lado. Então, a minha equação vai ficar 2x, esse x que tem na direita, eu vou passar ele para a esquerda, vou subtrair x, né? Então, vai ficar desse outro lado, menos x. E agora o número, que era menos 1, vai ficar do outro lado, mais 1. E o 5 já estava aqui.
Então, recapitulando o que fizemos, passamos o que tem x para um lado e o que não tem para o outro. Com isso, obtemos 2x menos x, então a parte 2 menos 1, que aqui é como se tivesse 1, não é isso? 2 vezes x, e se eu tiro uma vez, então vai sobrar só 1. 2 menos 1 é igual a 1. Então, vamos ter 1 vezes x. Quando temos 1 vezes x, nem precisamos colocar 1, só colocamos x. E 1 mais 5 é igual a 6. Então, encontramos a resposta x igual a 6. Observe que aqui eu resolvi, assim, de um modo mais rápido. Aqui, como está resolvido na apostila, de um modo usando mais equações. Mas é bom fazer, assim, mais detalhadamente, principalmente no início, igual está na apostila, porque vocês vão observando cada passo. E também é mais fácil de explicar, igual está explicado aqui do lado, cada passo que foi utilizado para resolver a equação. E, novamente, aqui na apostila, temos a verificação se de fato é solução. Então, colocamos x igual a 6 na equação. Então, a equação é 2x menos 1. Então, 2 vezes 6 menos 1 é igual a x mais 5. Então, vai ser 6 mais 5. De ambos os lados, encontramos 11, porque 2 vezes 6 é 12, menos 1, 11. Então, encontramos 11 de ambos os lados, ou seja, esta igualdade é verdadeira. Portanto, de fato, 6 é solução. Não erramos nas contas, não esquecemos nenhum procedimento. Vamos agora ao modo de resolver equações quando tem duas incógnitas. Esse exemplo 4 eu fiz na primeira aula. Quem ainda não viu, né, veja a primeira aula. E que aqui tem um resumo de como resolver, né? Ou adicionamos e subtraímos o mesmo valor, ou então multiplicamos ou dividimos os dois membros pelo mesmo valor. Agora, o próximo exemplo que não fizemos na aula anterior foi o exemplo 5. O exemplo 5 diz o seguinte: Danilo e Diego são ciclistas e resolveram percorrer uma estrada que tem um trecho asfaltado e outro de terra. Danilo transpôs o trecho de asfalto, está aqui o trecho de asfalto, e mais 6 quilômetros. 6 quilômetros na estrada de chão. Depois, retornou ao ponto de partida. Então, ele foi e voltou. Ou seja, aqui o livro chama, a apostila chama de x a distância de asfalto, e porque aqui já embaixo na pergunta, a pergunta é qual é o trecho de asfalto. Aí colocou a incógnita aqui como o trecho de asfalto. Como ele foi e voltou, ele percorreu 2 vezes essa distância, que é x no asfalto, mais 6 quilômetros na terra. Foi e voltou, então é 2 vezes x mais 6. Agora, o segundo corredor, Diego. Diego percorreu um trecho de asfalto e mais 2 quilômetros no trecho de terra. Então, aqui está x mais 2. Depois voltou ao ponto de partida. Ele fez esse percurso 2 vezes. Agora o Diego fez diferente. Ele foi e voltou, e depois foi e voltou novamente. Então, ele fez esse percurso, ele foi e voltou 2 vezes. Então, ele percorreu essa distância, x mais 2, 4 vezes. Cada ida e vinda, né, passou 2 vezes. Então, temos aqui 4 vezes x mais 2. E aqui diz que eles percorreram a mesma distância. Então, essas duas distâncias são iguais. Ou seja, 2 que multiplica x mais 6 é igual a 4 que multiplica x mais 2. Temos aqui a equação. Vamos, então, resolver. Observe como é importante a equação, né? Se lermos esse trecho e não montarmos a equação, não resolvermos, é dificílimo obter a resolução. Ou talvez nem consigamos, mas com a equação é bem mais simples.
basta então resolver a equação. Quando temos parênteses, usamos a propriedade distributiva. Multiplicamos o que está do lado de fora pelos dois termos que está dentro do parênteses. Então, 2 vezes x, 2x, 2 vezes 6 é igual a 12. Repetimos a igualdade e fazemos o mesmo do lado direito. 4x mais 4 vezes 2, 8. Obtemos aqui essa segunda linha. Agora, resolver a equação. Passar o que tem x para um lado e o que não tem para o outro. Aqui está feito na apostila, eu vou fazer de um modo, digamos assim, mais já imediato, né? Mais rápido. Então, passar o que tem x para um lado e o que não tem para o outro. Aqui eu vou passar, como 4 é maior que 2, eu vou preferir passar tudo para o lado direito. A apostila passou para o lado esquerdo, que tem x. Vou, então, passar o 8 para o lado esquerdo, vai ficar 12 menos 8. O x, vou passar para o lado direito. Então, já temos o 4x e vamos passar o 2x, então vai ficar menos 2x. Então, aqui 12 menos 8 é 4, é igual. 4x menos 2x é igual a 2x. 4 menos 2 é igual a 2. Isso. Então, agora vou dividir por 2 deste lado e deste lado. Por quê? Porque quero tirar esse valor 2 daqui. Mas 2 dividido por 2 é 1. Então, 4 dividido por 2 é igual a 2. Então, obtemos 2 igual a x. Certo? Que, claro, é a mesma resposta encontrada aqui na apostila. 2. Então, o trecho do asfalto é 2 quilômetros. Observe que aqui, como na apostila passou para o lado esquerdo, então ficou menos 2x. Então, aqui ele dividiu por menos 2. Foi essa a diferença, comparado do modo que eu fiz aqui do lado direito. Há algumas possibilidades de escolhas, assim, o que você preferir fazer, seja passar para um lado ou passar para o outro, tá certo? O importante é que você isole o x. O próximo exemplo, que é o 6, a gente já fez na primeira aula, fizemos o 7 também. E agora, vamos ver as equações com duas incógnitas. As equações com duas incógnitas, elas podem ser representadas nos planos cartesianos. Então, para ver como é representar no plano cartesiano, a gente viu na primeira videoaula como desenhamos os pares ordenados. Como fazemos os pares ordenados, como marcamos os pontos. Fizemos esse exemplo 7 e o exemplo 8. Agora, vamos usar esse modo de representar no plano cartesiano para enxergarmos no gráfico a solução da equação. Bom, a primeira informação que está aqui marcada, né, dentro dessa linha, porque é uma informação importante, é que as soluções da equação do primeiro grau com duas incógnitas podem ser expressas por pares ordenados. E também podem ser representadas graficamente. Vamos ver aqui o primeiro exemplo de equações do primeiro grau com duas incógnitas. Então, antes só tínhamos uma incógnita. X igual a alguma coisa, ou T igual a alguma coisa. Tinha apenas uma incógnita. Agora vão ter duas. Veja aqui o primeiro exemplo. Nesse exemplo, temos 5x mais 2y igual a 7. Observe que temos duas incógnitas, duas letras, x e y. Então, aqui já é um exemplo de equação com duas incógnitas. Vamos ver aqui, checar que 1 é uma solução, esse primeiro par ordenado, e esse segundo par ordenado, 3 e menos 4, também é solução. Por quê? Quando a gente faz 5 vezes 1, mais 2 vezes 1, vamos encontrar 7. 5 mais 2 igual a 7. Por isso, 1 aqui é solução. E agora, por que 3 e menos 4 é solução? Por quê?
Aqui, lembrando que a primeira coordenada é o valor de x e a segunda coordenada é o valor de y. Ah, mas se eu usar outras letras, se eu usar, por exemplo, A e B, ou se eu usar M e N, ao invés de x e y, aí você escolhe, tá certo? Qual incógnita você quer colocar no eixo vertical, qual incógnita você quer colocar primeiro. Mas, em geral, quando é x e y, o y sempre fica na segunda coordenada. Bom, então vimos que pode ter mais de uma solução. Agora, temos algumas informações sobre as equações quando elas têm duas incógnitas. Elas possuem, na verdade, infinitas soluções. Infinitas querem dizer que não é um número fixo. Sempre pode encontrar quantas soluções vocês quiserem. Não é isso? Porque cada valor que a gente colocar para x, a gente vai obter um valor para y e vice-versa. Vamos ver aqui no nosso caso da equação do exemplo 9. Se eu colocar aqui y igual a 1, não, 1 já tem ali, y igual a 2. Y igual a 2. Como que vai ficar esta equação? Ela vai ficar 5x mais, vou colocar assim, se eu tomar y igual a 2. Então, vai ser 5x mais 2y, 2 vezes 2 é 4. Vou colocar 2 vezes 2 igual a 7. Então, a equação, vou encontrar uma solução. Por quê? 5x mais 2 vezes 2 é 4. Então, mais 4 igual a 7. Eu vou passar o 4 para o outro lado. Vai ser 7 menos 4. Então, x é igual. Aqui, 5x igual a 3. 7 menos 4 é igual a 3. Então, vai ser 3 dividido por 5. Vou até fazer aqui mais um passo. 5x igual a 7 menos 4 é 3. Então, obtemos aqui x igual a 3 dividido por 5. Então, para cada valor de y que eu escolher, eu vou encontrar o valor de x. Se eu também escolher um valor de x, eu vou encontrar um valor de y. Não é isso? Então, há infinitas soluções. Agora, outra informação importante. Toda equação do primeiro grau com duas incógnitas tem, aqui as incógnitas mais usadas em matemática, x e y, né? Quando a gente escolhe duas, mas pode usar qualquer letra. Tem infinitas soluções, e cada uma delas é indicada pelo par ordenado xy. Essa ordem precisa ser respeitada. O número representa sempre o valor da incógnita x, o segundo representa sempre o valor da incógnita y. Então, o primeiro, quando tem x e y, o primeiro é x e o segundo é y. Sempre que for x e y, já está subentendido que é assim, certo? Agora, quando representamos os pares ordenados no plano cartesiano, destacando as soluções de uma equação do primeiro grau, com duas incógnitas, sempre vamos encontrar uma reta. Então, como vamos ver nos próximos exemplos, quando a gente coloca todas as soluções em um plano, vamos encontrar uma reta. É possível provar, demonstrar isso matematicamente. Nós, né, vamos usar essa informação. Agora, para representar todas as soluções da equação do primeiro grau com duas incógnitas, então agora o nosso objetivo é representar as soluções no gráfico. Vamos seguir dois passos. O primeiro, calcular alguns valores. Vamos ver no exemplo abaixo como fazemos isso. E o segundo é marcar alguns pontos no plano e depois traçar a reta. Vamos ver esses dois passos nos dois próximos exemplos. Exemplo 10. Representar no plano cartesiano as soluções da equação 2y igual a 2x mais 1. Observe que temos a equação
do primeiro grau com duas incógnitas, y e x. Elas podem estar do mesmo lado da equação, podem estar cada uma de um lado, não é isso? Essa equação, por exemplo, ela é equivalente a, no sentido que tem as mesmas soluções, né? Se eu passar o x para o outro lado, vai ficar y menos 2x igual a 1. O que eu fiz? Eu tenho a igualdade. Como eu posso manipular essa equação? Subtrair 2x de ambos os lados. Vai também manter a igualdade. Essa equação também ela é igual a, por exemplo, se eu passar o y para o outro lado, aí vai ficar 2x menos y mais 1. Eu posso, aí vai ficar desse seguinte modo, 0 igual a 2x menos y. Subtrair y em ambos os lados. Ou, se eu não gostar de colocar o zero, às vezes a gente prefere colocar o zero aqui do outro lado, como é mais comum, certo? Mas, de qualquer forma, é a mesma equação, tem a mesma solução. Vamos, então, representar. O primeiro passo, calcular alguns valores. Então, vou escolher aqui um valor de x e calcular o valor. Como fazemos isso? Vou apagar aqui essa parte para usarmos este espaço. Temos, escolhendo o valor de x, vamos encontrar o valor de y. Nesse primeiro caso, temos y igual, é 2x mais 1. Então, vai ser 2, o x escolhemos que é menos 2, mais 1. 2 vezes menos 2 é menos 4, mais 1. Então, menos 4 mais 1 é igual a menos 3. Por isso, o primeiro ponto é menos 2 e menos 3. Vou fazer aqui mais um. Aqui está o menos 1, também vou encontrar o valor de y. Vou fazer esse aqui, 0. Se o x é igual a 0, então o y vai ser 2 vezes 0 mais 1, porque é 2x mais 1. 2 vezes 0 é igual a 0, então sobrou só 1. Temos aqui 1. Então, o outro ponto é 0 e 1. Uma coisa que eu comentei nas videoaulas do mês passado, vou comentar novamente, é que esse sinal aqui, esse pontinho, quando eu coloco ele no meio da linha, ele quer dizer aquele vezes que a gente usava nas multiplicações, quando apenas usávamos expressões com números. Mas por que não usamos esse vezes que tem na calculadora, esse vezes que a gente já aprendeu? Porque ele pode confundir com o x, não é isso? Aí, como vamos saber se é vezes ou se é x, se a gente escrever com este símbolo aqui? Então, por isso que não usamos este símbolo. Usamos o símbolo do pontinho, tá certo? Então, quando a gente está usando expressões algébricas, equações que têm incógnitas, é comum a gente usar o pontinho ao invés desse símbolo de vezes. Entendido? Comentem nas aulas, caso tenham ficado dúvida. Melhor usar sempre o pontinho, para não confundir com o x. Fizemos o primeiro passo, montamos a tabela, agora vamos marcar esses pontos. Vou aqui escrever os pontos que encontramos. Menos 2, menos 3. Não precisa marcar tantos pontos assim, não. Para traçar uma reta, basta desenhar 2 pontos, né? Se eu tenho aqui 2 pontos, eu já posso saber por onde que vai passar a reta. Não é isso? Então, vamos usar essa ideia lá no gráfico. Os pontos que encontramos foram... Vamos escrever 2 deles. Menos 2 e menos 3 e 0 e 1. Vou aqui colar eles lá embaixo, que são os pontos que vamos desenhar no gráfico. Temos esses pontos aqui. Vamos marcar eles nos pontos no plano cartesiano. Na videoaula anterior, vimos como desenhar esses pontos no plano. Então, menos 2 e menos 3
Então, o primeiro é na reta horizontal. E depois, ó, aqui não aparece o -2 e o -3, né? Porque o -3 ia aparecer aqui embaixo. Vou até reduzir aqui o meu desenho. Vou tentar aqui prolongar a minha reta, o eixo, né? Vou marcar aqui os pontos. Então, aqui temos -1, aí aqui seria o -2, e aqui embaixo, acho que um pouquinho mais para cima, né? -3. Isso. Então, seria -3 e -2. Aqui, aproximadamente. Ó, -2 e -3. A ordem é importante. O segundo ponto é 0 e 1. 0, então, é aqui, nesse eixo. E 1 é nesse ponto. Então, o encontro dessas duas retas, 0 e 1, é aqui neste ponto sobre o eixo Y. Então, x vale 0 e o y vale 1. Se ainda ficou dúvida de como marcar esses pontos, reveja a videoaula da videoaula anterior, da semana anterior. Agora, eu vou desenhar uma reta passando por esses dois pontos, que é esta reta aqui. Se você escolher outros pontos, vai também traçar a mesma reta, né? Igual aqui o livro também marcou aqui uns pontos assim, mas só prolongar a reta que fizemos, é a mesma reta. Agora, nem sempre é bom escolher um ponto, digamos assim, difícil, muito longe do eixo. Porque, por exemplo, igual aqui, -3. Meu gráfico já ficou mais longe, né? Já ficou mais difícil de desenhar. Acho que aqui seria bom escolher aqui, igual o livro escolheu só esses aqui, ó. -1, encontrar aqui o valor de y, e esse aqui, por exemplo, com esses dois, aqui já era suficiente para traçar a reta, tá certo? Então, essa é o gráfico da solução da equação. Vamos fazer novamente um exemplo de desenhar o gráfico, que representar no plano cartesiano a solução da equação, que é o próximo exemplo, o exemplo 11. No exemplo 11, temos aqui os passos. Aqui o livro já escolheu alguns pontos. X igual a 0, 1, 2 e -1. Por que que o y vai ser 4? Né? Porque se o x é igual a 0, nesse exemplo 11, o y é -3x mais 4. Então, é -3, nesse caso aqui é 0, mais 4. Então, por isso, o y é igual a 4. Agora, por exemplo, você vai escolher o ponto 2. Se o x é igual a 2, o y é -3 vezes 2 mais 4. -3 vezes 2 é igual a -6. -6 mais 4 é -2. Então, por isso, aqui é -2. O livro aqui, novamente, né, colocou 4 pontos. A apostila colocou 4 pontos. Mas basta usarmos 2. Temos, então, aqui, vou fazer aquele mesmo esquema, vou escolher 2 pontos. Vou escolher este e este. 1 e 1, que é o primeiro ponto. Vou escrever aqui mais abaixo, 1 e 1. E o outro ponto é -1 e 7. -1 e 7. Então, temos aqui, vamos marcar esse primeiro ponto, 1 e 1. Então, x é igual a 1. Então, o que fazemos? Pegamos aqui a reta x igual a 1. E agora, y também é igual a 1. Então, pegamos aqui a reta y igual a 1. E onde elas se interceptarem é o ponto 1 e 1, que é este ponto aqui. Agora, o ponto -1 e 7. -1, aqui no eixo x, está aqui. Então, quando faço a vertical,
Essa parte que eu marquei aqui de amarelo, vocês fazem mentalmente, ou o melhor mesmo é fazer igual o livro faz aqui, que ele marca aqui, tracejado, né? Onde que vai encontrar o ponto y igual a 7. 7 está aqui. Com esses dois pontos, pegamos uma régua e traçamos o gráfico. Novamente, se você não tiver a régua, não tem problema. Pode traçar à mão mesmo. Talvez não fique assim aquele reto igual o da régua, mas não tem problema. O importante é você saber mentalmente, né, que é uma régua. E claro, se você marcar aqui com a mesma medida, aqui as unidades, tiver exatamente a mesma distância, 0, 1, 2... 3, aí, de fato, vai dar uma régua. Agora, se você não... Uma reta. Se você não tiver a régua para medir e fazer exatamente, não tem problema, você faz na mão. Suponha que eu já encontrei e vou desenhar uma reta com esses dois pontos, na mão, sem a régua. Aí, eu vou usar toda a minha força, tentar fazer uma reta. Vamos lá. Vou fazer aqui do lado, que eu vou ter que fazer 7, né? E outra coisa que você pode fazer também, que não precisa marcar todos os números. Não, minhas retas não estão muito retas. Vou tentar pela última vez. Vixe, só piorou. Mas, enfim. Você não precisa marcar todos os números. Igual aqui, o livro marcou até o 7, depois vou marcar de 2 em 2. Então, aqui vai ser 2... 4, não, minha reta está muito ruim. 6, deixa o 6 um pouquinho mais embaixo. 6. Vou colocar esse 4 mais embaixo. Acho que aqui 6. Aqui acima, 8. 8. E embaixo, então, também tem que colocar de 2 em 2. Vou apagar esse pedacinho, tá meio torto demais. Muito torto, vamos melhorar. Acho que melhorou um pouquinho. Então, aqui vai ser menos 2, e por aí vai. Menos 4. Agora, em cima, eu vou marcar de 1 em 1. Pode marcar de 2 em 2? Pode também. Então, aqui dá para fazer de 1 em 1. Porque aqui eu vou marcar apenas a coordenada 1 e depois a coordenada menos 1. Na letra Y, na coordenada Y, que eu ia até 7, tem que ir muito alto. Né? Então, aqui é 1, aqui é menos 1, menos 1. Então, é importante que essa distância no eixo X seja igual a essa distância das unidades, não é isso? Porém, não é necessário que essa distância aqui da horizontal seja a mesma que da vertical, não. Posso fazer uma maior e outra menor. Não é isso? O importante é que eu mantenha no mesmo eixo a mesma distância. Aqui na vertical, a mesma distância. Ou pelo menos tenha vontade de fazer a mesma distância. Então, o ponto que eu vou marcar é 1 e 1. 1 e 1, aqui é 2, então 1 está aqui no meio do caminho. Não é isso? Eu não marquei ele, mas eu sei que ele está aqui na metade. E agora o menos 1 e 7, então aqui o menos 1, menos 1, 7 está entre o 6 e o 8, então vai estar aqui. Por isso, aqui eu faço o 7. Então, aqui vai ser o 7. Aí, eu vou traçar a reta sem a régua. Se você tiver a régua, aí vai ficar um gráfico mais certinho. Mas se você está, assim como eu, fazendo aqui sem a régua, se esforce, passe por esses dois pontos. Aqui está o seu gráfico. É importante sempre colocar os eixos X e Y, ok? Então, dá para fazer sem régua também. Se você tem a régua, capriche. Se não tiver, não tem problema. E, então, era isso. E aqui estão os exercícios. Aqui fala de papel quadriculado, mas se você não tiver o papel quadriculado, não tem problema. Faça na folha normal, como eu disse na videoaula anterior.
E também, se você não tiver régua, na hora que você for desenhar o plano cartesiano, não tem problema. Faça como eu fiz aqui acima, tá certo? Ele vai ficar um pouquinho, não tão retinho, mas dá para fazer também. Bom, é isso e bons estudos.